Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais aqui. Estamos falando aqui na nossa terceira aula sobre o Rio de Janeiro, e aí então estamos aqui tratando sobre a terceira última parte. Vamos lá. Com a proclamação da República nas últimas então décadas do século XIX, início ali do século XX, o Rio de Janeiro enfrentava graves problemas sociais, advindos então de um crescimento muito rápido e desordenado. Com o declínio do trabalho escravo, as cidades passavam então, e o Rio de Janeiro passava então a receber grandes contingentes de imigrantes europeus e ex-escravos. Atraídos então por oportunidades de trabalho, abrigando então o trabalho assalariado, isso aumentou muito a cidade do Rio de Janeiro. Entre 1872 e 1890, a população duplicou, passando de 274 mil habitantes para 522 mil habitantes. Pode? O aumento da pobreza agravou uma crise habitacional, traço constante na vida urbana do Rio de Janeiro desde meados do século XIX. O epicentro dessa crise era ainda, e cada vez mais, o miolo central do Rio de Janeiro. A cidade velha, as suas adjacências, onde se multiplicavam então cortiços que eclodiam em violentas epidemias, febre amarela, varíola, cólera, que então conferiam então à cidade uma fama internacional de um porto sujo. Muitas campanhas de erradicação perpetradas pelos governos da época não foram bem sucedidas, não foram bem recebidas pela população carioca. Houve muita revolta popular, entre elas a revolta da vacina, ali em 1904, que também teve uma causa, a tomada de medidas completamente impopulares, com então reformas ali que foram impetradas e tudo mais. Imagina o que era isso, reformas urbanas, guerra da vacina, o engenheiro Pereira Passos então pediu então para derrubar os cortiços que foram demolidos, e a população então teve que ser deslocada para o quê? Para as encostas dos morros. Na zona portuária, ali no Caju, nos morros da Saúde, no Morro da Providência. Está aí, estava nascendo a favela. Tais povoamentos cresceram de maneira completamente desordenada, dando início a um processo de favelização. Será que esse é o nome, Ainda não muito preocupada na época com esse processo ali, deixaram acontecer. O que não impediu a adoção de várias outras reformas urbanas, sanitárias, que modificaram a imagem da então capital da República. Data desse período a abertura do Teatro Municipal na Avenida Rio Branco, com edifícios inspirados em elementos da Belle Époque. Paris, no Rio de Janeiro. A inauguração em 1908 do Bondinho do Pão de Açúcar, um dos marcos de engenharia brasileira em comemoração, então, a 100 anos da abertura dos portos, acontecido lá no tempo, então, do Dom João VI. A ocupação da atual Zona Sul
efetivou a abertura então do túnel velho, que fazia então a conexão ali entre a praia do Botafogo e a praia de Copacabana. O surgimento da Copacabana Palace em 1923 consagrava então definitivamente o processo de ocupação e turismo na região, que experimentou uma explosão demográfica. O Cristo Redentor seria inaugurado ali em 1931, tornando-se um dos cartões postais do Rio de Janeiro, do Brasil, e uma referência mundial. Após a transferência da capital federal para Brasília, ali em 1960, o Rio foi se transformando numa cidade-estado com o nome de Guanabara. Ali no dia 15 de março de 1975, ocorreu a fusão com o antigo estado do Rio de Janeiro. Então, no dia 23 de julho, então foi promulgada dentro de sua Constituição. Ali em 1992, sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, mais conhecida como Rio 92, Eco 92, a primeira grande conferência internacional de peso realizada com o fim da Guerra Fria e com presença de delegações de 175 países. Era o Rio de Janeiro renascendo, né? Em 2007 foi sede dos Jogos Pan-Americanos, ocasião em que realizou investimentos em estruturas esportivas, a criação de um estádio, o estádio Newton Santos, áreas de transporte, segurança pública, infraestrutura urbana, mas boa parte dela simplesmente ou se acabou, ou então não foi terminada. Em 2014 sediou a Copa do Mundo. Ainda no âmbito esportivo, a cidade também sediou os Jogos Olímpicos de Verão 2016. Importante cidade, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Aqui a gente contou um pouquinho da história da cidade do Rio de Janeiro. Muita coisa se tem para dizer, muita coisa se pode falar para o bem e para o mal da grande cidade, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Nas sextas-feiras eu falo sobre cidades. Nas quartas-feiras, ruas da cidade de São Paulo. Vem para cá, assina o canal, vamos crescer. Estamos com 400 inscritos. Lá no Facebook, 600 inscritos. Vamos ampliar, vamos melhorar isso. Eu te espero lá. Obrigado.